Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então continuar o assunto sobre Roma. Pois é, na nossa última conversa sobre Roma, lá na nossa aula pelo Zoom, a gente conversou um pouquinho do que estava acontecendo na República, das crises, das guerras civis que eclodiram sobre todo o território romano, das revoltas dos escravos e vimos o surgimento dos triunviratos, né? Na nossa última aula a gente conversou muito sobre os triunviratos e os triunviratos era o nome que se dava, né, ao trio de generais que estabeleceram uma série de regras durante um período em Roma para trazer novamente a paz e a organização da cidade. Inicialmente, os triunviratos, eles foram estabelecidos para poder controlar tudo que estava acontecendo na cidade e trazer novamente a paz para Roma. Então, lembram disso? Pois é. Então, os triunviratos eram esses governos exercidos pelos generais, uma espécie de intervenção militar em Roma. E aí a gente viu que os triunviratos eles não duraram muito tempo, porque os generais começaram a disputar o poder entre eles e sempre acabava que um general se destacava sobre os demais e assumia o controle total. O último general que nós vimos foi o Otávio. Lembram de Otávio? Pois é, o Otávio ele compunha o segundo triunvirato, que era o triunvirato que substituiu o triunvirato no qual se destacou o Júlio César. Vocês se lembram que o Júlio César foi assassinado numa conspiração entre senados e seus próprios aliados? Pois é. E aí o Otávio, ele se destacou, né? Ele acabou sendo vitorioso em batalhas entre os outros dois generais do triunvirato que ele compunha e assumiu o poder em Roma. E 27 anos antes de Cristo, o Otávio ele se tornou o primeiro imperador de Roma. Isso mesmo, pessoal, como eu disse para vocês, o Júlio César ele não chegou a ser imperador, ele era um ditador, foi assassinado antes de ser proclamado imperador de Roma. Então, a gente vai falar agora então desse período, o período que vai substituir a República e a gente vai ter longos anos pela frente de império. Então, agora a gente vai trabalhar a fase talvez mais estudada, mais glamurosa, a que mais inspira filmes de Roma, que é o Império Romano, que data de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Por que eu estou enfatizando essa data? Porque Jesus Cristo vai nascer durante o Império Romano, vai ser julgado e crucificado durante o Império Romano. E ainda vão se passar séculos depois da morte de Cristo. E mesmo depois de Cristo ter sido condenado por leis romanas, o Império Romano, anos depois, adota o cristianismo como religião oficial. Tá vendo quanta informação? Tá vendo que a história de Roma, ela se cruza com a nossa história enquanto povo cristão em sua maioria? Então vamos conhecer um pouquinho do governo do Otávio Augusto? Pois é. O Otávio Augusto ele vai ser o primeiro imperador de Roma e é importante entender, focar aqui no quadro de informação que vai ser durante o governo de Otávio Augusto que o latim se torna a língua oficial do império, com a expansão comercial, com a expansão territorial de Roma, que foi uma das características do mandato de Otávio Augusto. O latim passou a ser incorporado como língua oficial para facilitar os trâmites, as negociações por todo o território dominado por Roma. Além do latim, é importante entender algumas diferenças do império para a república,
que era o tipo de governo que existia antes. Na República, como eu disse para vocês, o Senado era a instituição mais poderosa. Eram os senadores que representavam o poder político de Roma. Com a instauração do Império, o poder passa a ser centralizado na figura do imperator, que nós chamamos de imperador. Então acontece uma centralização do poder durante esse período denominado Império e automaticamente uma redução da importância política do Senado. Lembrando que é uma redução. Os senadores e o Senado romano ainda são muito importantes aqui na nossa história, ok, pessoal? Então é importante entender. Além de ganhar o título de imperador, né, que era o título político, o imperador romano também passava a ser cultuado como uma espécie de divindade. É importante entender que Roma era uma província politeísta, né? Eu falei do cristianismo há pouco, mas o cristianismo ainda não existia, né? O cristianismo não era religião oficial, ainda nem existia. Então, ele passa a ser considerado uma figura divina e também ganha o título de Augustus. Então, Otávio Augustus também significava Otávio divino, cultuado. É muito importante prestar atenção nisso tudo. Além disso, passou a não ser mais obrigatório o alistamento militar durante o Império, que durante a República era obrigatório e trazia muito problema. E, além disso, a profissão, os militares, o exército, passou a ser visto, nessa época, no período do Império, como uma atividade profissional. E, inclusive, foi criada durante o primeiro governo imperial, governo de Otávio Augusto, a Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana, pessoal, era bem diferente das legiões. Lembram que as legiões eram aqueles exércitos que eram liderados por generais? Otávio Augusto havia sido um grande general, mas as legiões, elas serviam para proteger as fronteiras do Império Romano. Já a Guarda Pretoriana era um grupo exclusivo de segurança do imperador e da capital, que era a cidade de Roma. Então, não eram a mesma coisa. Também foi criado durante o Império. Outra coisa muito importante para a gente poder entender sobre o Otávio Augusto é que ele era herdeiro político de César. Eu falei para vocês numa última aula que os imperadores romanos, eles também eram chamados de César. Depois da morte de Júlio César e depois da vingança, né, que o segundo triunvirato estabeleceu por conta dessa morte, quando foi instituído o Império Romano em 27 a.C., também passou a ser atribuído ao imperador, além do título de Augusto, divino, também o título de César. César passou a ser uma homenagem e também uma referência ao primeiro homem, ao mais importante. Então, Otávio Augusto, além de ser divino e o maioral na política, ele também era César. E todos os outros imperadores que o sucederam até o final do Império Romano, em 476 d.C., também eram César. Ok? Estamos falando muito do Otávio, né? É importante. Além dele ter sido o primeiro imperador de Roma, ele governou por 44 anos um dos maiores impérios do mundo antigo. Nossa, quanto tempo, Danúbia! Gente, sabe o segredo do sucesso do Otávio Augusto? Ele garantiu os privilégios burocráticos, ele garantiu os privilégios dos patrícios e, ao mesmo tempo, ele distribuía trigo para o povo. Durante esses 44 anos, os gladiadores desfilavam por Roma como verdadeiras estrelas de Hollywood. Isso mesmo, pessoal. Ele aumentou ainda mais a prática do pão e circo, que eram os espetáculos para que a população pudesse se alienar. Lembra que a gente trabalhou sobre isso? Pois é, se alienar era se entreter com aquilo ali e esquecer dos problemas reais da cidade, dos problemas sociais.
e dava certo. E dá certo até hoje, como a gente já discutiu em outro momento, né, pessoal? O Otávio Augusto, além de fazer isso tudo, né, além de agradar ricos e pobres, de fazer os festivais, de dar o pão e circo, ele também estabeleceu durante o governo dele uma política tanto de expansão territorial no início do seu governo e depois ele fez uma política que cessou as guerras. Roma já havia dominado vários territórios, então a ordem agora era o quê? Administrar esses territórios, não precisamos mais de guerras. Mas lembrando que, como Roma havia conquistado várias províncias, Roma tinha um grande número de escravos. A mão de obra escrava era a base do Império Romano. Porém, em meados aí do governo de Otávio Augusto, as guerras pela expansão cessaram e foi estabelecido no Império Romano um período de paz, um período sem a existência de guerras. E esse período ele é denominado pela história de Pax Romana, ou simplesmente Paz Romana. Para a gente encerrar esse governo brilho, esse governo de sucesso de Otávio Augusto, é importante eu dar uma outra informação para vocês. Otávio governou por 44 anos e morreu aos 76 anos de idade de morte morrida, morte natural, gente. E foi durante o governo de Otávio Augusto que nasceu na Judéia, uma província romana no Oriente Médio, Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus Cristo tinha 14 anos, o Otávio morreu. Então, ele nasceu durante o governo de Otávio e vai morrer durante o governo de outro imperador romano. A gente vai chegar nessa história daqui a pouco, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Beijo!